Ok, pessoal, vamos dar início aí à sessão da Fóssil Digital Week. Bem-vindo a todos. Eu me chamo Lucas D'Amico, eu trabalho na área comercial, na área técnica comercial da Fóssil, e hoje eu vou ser o moderador da apresentação. Essa série de webinars, organizado pela Fóssil ao longo de uma semana, foca principalmente nos desafios da pecuária e na importância das soluções minerais. Hoje, nós vamos fazer uma revisão especializada sobre fósforo e digestibilidade. Nosso palestrante de hoje vai ser o Bruno Cominhos de Bosque. Bruno está trabalhando na Fóssil desde 2021 e hoje ele é o gerente de produtos das linhas Performance e Evolution da Fóssil nas Américas. Ao final da apresentação, nós vamos ter também uma sessão de perguntas e respostas. Durará cerca de 10 minutos, onde vocês podem tirar suas dúvidas com o Bruno, clicando no linkzinho que está destacado aqui na imagem. Vocês podem ir enviando as perguntas durante a apresentação, que ao final tudo será respondido ali pelo Bruno. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos vocês e esperamos que a sessão seja muito produtiva. Lucas, muito obrigado. Obrigado pela introdução. Vou compartilhar aqui. Agradeço também muito a presença de todos. Igual o Lucas comentou, qualquer pergunta, qualquer questionamento, podem perguntar ali diretamente pela nossa forma de perguntas e respostas que a gente colocou. Deixa só alterar aqui. Tivemos problemas técnicos bem rapidinho aqui, mas já vamos resolver de forma bem rápida. Perfeito. Acredito que todos estão vendo o slide agora. A qualquer momento podem fazer as perguntas, que no final da sessão a gente vai reservar ali mais ou menos uns 10 minutos para tirar qualquer dúvida de quem está presente. Então, igual o Lucas já comentou, eu me chamo Bruno José Ojiboski. Hoje eu sou gerente Performance Evolution para todas as Américas. São duas gamas de produtos um pouco mais técnicas que a gente tem para trabalhar aqui na Fósforo. O ponto principal para a gente hoje vai ser falar um pouco sobre fósforo e a digestibilidade, fazer uma revisão aí para todo mundo, tanto para quem é da área, para quem tem a formação técnica, como também para quem não tem, para ter um pouco mais desse conhecimento que a gente sabe que é muito importante. Vou trazer primeiro três conceitos muito importantes para a gente relembrar no decorrer da apresentação, que seria digestibilidade, biodisponibilidade e retenção de minerais. São três conceitos que às vezes podem ser confundidos um com o outro, ou haver uma sobreposição de ideias, mas basicamente, digestibilidade, ele vai ser a medida em que o mineral é liberado dos alimentos durante a digestão e vai ficar disponível para absorção dentro do intestino, do trato gastrointestinal dos animais. Então a gente tem esse primeiro ponto, que seria a digestibilidade. A biodisponibilidade vai ser o passo seguinte, então a proporção daquilo que já foi liberado, aquilo que já foi digerido, que vai ser absorvido pelo animal e vai ser utilizado para as funções fisiológicas aí, que realmente vai ser a fonte de nutriente para o animal. E aquilo que vai ser retido, a retenção, o conceito de retenção, vai ser a proporção que vai estar dentro da biodisponibilidade, ou daquilo que está biodisponível, e que aquilo que realmente vai ser armazenado e mantido no corpo para todas as funções metabólicas e não vai ser excretado. Então, dentro de digestibilidade, a gente tem o que é biodisponível, e dentro daquilo que é biodisponível, a gente tem aquilo que é retido como nutriente e que o animal realmente vai aproveitar isso. A gente tem alguns conceitos dentro da biodisponibilidade. O que a gente pode ver? Geralmente, macronutrientes, eles têm números maiores de retenção por parte dos animais, principalmente para ruminantes, enquanto os microelementos, a gente tem uma retenção maior para aves do que para ruminantes, tá? Então a gente tem uma retenção que vai depender do mineral, os macros sendo mais retidos, principalmente para ruminantes que para monogástricos, e também dentro de cada espécie a gente tem uma retenção diferente, a gente tem uma variabilidade dentro desse número de retenção daquilo que o animal realmente consegue reter e aproveitar. E um ponto bem importante mesmo a gente trazer aqui e salientar, que a grande maioria dos minerais, ela é retida em número menor do que 50%. Ou seja, menos do que 50% daquilo que a gente fornece para os animais
o animal vai conseguir realmente reter e se aproveitar disso. Um ponto bem importante, há diversos parâmetros que vão contribuir para a redução da biodisponibilidade e também da retenção mineral por parte dos animais. A gente pode citar idade, questões químicas, a dieta, o ambiente, a forma como se valoriza tudo isso. Então, a gente tem diversos fatores e que vão também impactar nessa redução ou nessa questão da disponibilidade e da retenção dos minerais por parte dos animais, tá? Um ponto bem importante, hoje a gente vai dar 3 enfoques, tá? Diferentes em relação à questão dessa redução de disponibilidade, o que vai impactar, como que vai ser feito isso, tá? A gente, no primeiro momento, sem levar em consideração a fisiologia dos animais, a gente vai ver com relação a 3 pontos: a absorção mineral das diferentes espécies, o pH estomacal ou ruminal no ponto dos ruminantes, e a presença de bactérias ruminais, como isso vai trabalhar nessa redução ou não da disponibilidade e da retenção. Tá? O excesso da oferta, então se a gente lembrar ali, há pouco tempo atrás a gente comentou que menos que 50% dos elementos, dos minerais, dos nutrientes são absorvidos. Se a gente aumentar então essa oferta, a gente vai ver o que acontece tanto na parte da excreção mineral, quanto também em questões relacionadas à formulação, tá? E a gente vai ver que existem alguns minerais que vão ter interações diferentes com outros minerais. Então, como exemplo, o fósforo vai ter uma relação direta com o cálcio, com o alumínio, o cloro vai ter relações, o zinco vai ter relação com o cálcio, vai ter relação com outros elementos, com o fósforo, com o cobre, com outros elementos. Então, o que vai interferir? Quais são as relações que a gente tem, principalmente falando de relação complexo cálcio-fitato, tá? E também um pouco da reatividade mineral que vai impactar aí no produto final que a gente vai fazer. Vamos começar então, não levando em consideração a fisiologia dos animais, o que a gente consegue ter com relação à absorção mineral. Então, se a gente viu lá atrás, naquele segundo slide, que as espécies importam e vai ter diferença entre as espécies, o mesmo vai acontecer dentro de cada espécie, vão ter fisiologias diferentes. Então, iniciar a nossa apresentação aqui falando um pouco sobre a absorção mineral para aquacultura, tanto para camarões como para peixes. Se a gente pensar, tanto os camarões quanto os peixes, eles vão estar no meio aquático. O meio aquático, diferente do meio terrestre, onde nós nos encontramos, ele tem junto da água alguns elementos, alguns nutrientes. Dois desses principais nutrientes que os animais conseguem aproveitar diretamente pela filtragem da água vão ser o magnésio e o cálcio. E o fósforo, o que acontece? O fósforo não está presente na água, então a gente tem que colocar o fósforo em forma de nutrição. A gente precisa suplementar, seja o peixe ou seja o camarão, com fósforo, porque esse vai ser um elemento que o peixe não vai conseguir aproveitar de forma da filtragem diretamente pelas brânquias, como ocorre com o cálcio e com o magnésio. O camarão funciona exatamente da mesma forma, tá? Ele vai conseguir aproveitar por sistema de filtragem o cálcio e o magnésio, porém o fósforo ele vai precisar ser atendida diretamente por dieta, porque a concentração de fósforo na água ela vai ser muito baixa, tá? Se a gente levar em consideração e analisar, trazendo para a base 100, ou seja, o monossódico na base 100, fazendo uma comparação com o monocálcico e monossódico mais carbonato de cálcio, ele tem 100% ou 100% da sua base como fósforo digestível, tá? Então, o monocálcico, ele tem uma concentração do fósforo digestível mais baixa, e a gente já observa aqui que a presença de cálcio, porque eu já tenho cálcio presente na água, a presença de cálcio adicionado na dieta, nas formulações, vai ter um efeito deletério na absorção do cálcio, do fósforo, perdão. Então, se a gente tem uma base 100 do fosfato monossódico, quando a gente adiciona esse mesmo fosfato monossódico, que tem uma alta digestibilidade para a água, tá? Com carbonato de cálcio na formulação, a gente reduz a digestibilidade do fósforo, tá? Isso é um dado bem importante e bem interessante. Então, para alimentos formulados para espécies aquáticas, para a linha aqua, sejam elas camarões ou pescados de maneira geral,
tanto o fosfato monossódico, que seria o MSP, quanto o fosfato monoamôniaco, que seria o MAP, isso grade feed, tá, pessoal? MAP também tem fertilizante, mas aqui tudo seria grade feed. São fosfatos mais adequados para espécies aquáticas, justamente porque eles são 2 fosfatos que não têm presença de cálcio. Então não vai ter esse fator deletério do cálcio na presença das formulações. Se acontece com a aqua, com os pescados, com camarões, isso também vai acontecer com suínos, com aves, com ruminantes. Então, vamos entrar um pouquinho do que muda uma questão para os suínos, que é um ponto bem importante, que é a questão do pH estomacal para suínos. A gente tem um ponto importante no início. Então, a gente tem uma diferença grande entre o pH estomacal de leitões, antes da desmama, e o pH estomacal de porcos já adultos ou em crescimento, que já estão em fase de engorda, e principalmente um pH estomacal, que é onde vai ser feita toda a digestão dos nutrientes, toda a digestão do alimento que esse animal vai consumir. Então, no leitão, a gente tem um estômago que secreta menos ácido clorídrico, tá? Que é o ácido produzido pelo nosso estômago para fazer a digestão. E o pH ele vai estar entre 4,5 até 7, contra de 2,5 a 4,5 em suínos de engorda. Então, justamente por ter uma produção mais baixa de ácido clorídrico, é que o pH tem uma diferença tão grande assim. A gente lembrar o próprio ácido, o nome já fala, é um ácido, então ele vai acidificar o estômago. E a gente tem um ponto bem importante, que após o desmame dos animais, aí a gente tem uma baixa, o pH elevado, né, após desmama dos animais, ele pode levar a uma baixa proteica, uma redução da digestibilidade dos nutrientes e até uma redução da atividade enzimática, porque a gente sabe que as enzimas, que a solubilização, a digestão precisa ocorrer com pH mais baixo. Então, a gente tem realmente essa curva mais baixa logo após a desmama, e conforme a gente vai avançando com os dias após a desmama, onde há uma produção mais alta, ou vai ocorrendo uma produção mais alta de ácido clorídrico, esse pH vai reduzindo, e aí essa redução, tudo isso, vai voltando para a normalidade, mas é um período crítico que a gente sabe que ocorre logo após a desmama dos suínos. E esse período crítico dura até quando, Bruno? Esse período crítico pode durar dos 30 até os 60 dias de idade, que é justamente até ele estabilizar nessa faixa de pH ótimo, onde a produção do ácido clorídrico está mais alta. Então, até mais ou menos os 47, 50 dias, esse estômago dos animais ainda tem uma variação muito grande do pH, o que impacta diretamente a digestão de proteína, em razão da secreção de pepsina. E quanto maior o pH, quanto mais jovem vai ser esse animal, menos ele vai ser secretado. Tá? E essa pepsina, que vai ser justamente a responsável, né, a enzima responsável pela digestão das proteínas, ele só é ativo numa faixa de pH mais ácido. Então a gente tem que tomar cuidado também com as formulações e com essa questão, porque enquanto a gente não tem uma acidificação do meio estomacal onde vai ocorrer a digestão, a gente tem também uma redução de digestibilidade em razão dos animais. Então, por isso que o pH também é um fator bem importante para a gente levar em consideração. E, novamente, a gente consegue observar que o carbonato de cálcio ele também entra como fator deletério, né, ou de redução da digestibilidade. Tudo isso porque, com a presença do cálcio, do carbonato de cálcio, a gente tem uma elevação desse pH, tá? Logo após a desmama, o que prejudica essa produção dos animais, essa redução do pH dos animais e, consequentemente, uma estabilização mais rápida de pH e de possibilidades para gestão dos nutrientes. Então, durante ou logo após o desmame dos leitões, a gente precisa levar em consideração essa questão da variação do pH e tentar fornecer elementos com o ABC, que seria a capacidade de ligação ácida, Acid Binder Capacity, mais baixo, tá? Para a gente conseguir não travar
tanto esse pH e o pH dos leitões conseguir reduzir o mais rápido possível pós-desmame, tá? Então a gente tem que seria interessante levar também em consideração o ABC, que seria o Acid Binder Capacity dos nutrientes, na hora de formular, e tentar formular com a menor quantidade de calcário possível, só na alimentação pré-inicial, justamente para que não haja um efeito tamponante aí tão rápido, tão forte inicialmente, e a gente consiga trabalhar com o pH do estômago na redução mais rápido possível. E um calcário de alta digestibilidade vai ajudar a gente também nesse sentido, porque ele vai ser solubilizado mais rápido e o ABC, o Acid Binder Capacity dele não vai ser tão forte assim, porque ele vai ser solubilizado. E se a gente levar em consideração ruminantes, isso também acontece, porque diferentemente de monogástricos, a solubilização, a quebra dos nutrientes e a disponibilidade dos nutrientes não ocorre só por um estômago químico. Também ele ocorre pelo estômago, pelas bactérias ruminais que fazem um primeiro trabalho para daí sim depois deixar esses nutrientes aptos para serem absorvidos pelos animais. Então a fisiologia dos ruminantes, juntamente com as bactérias ruminais, também vão ter um impacto bem significativo na disponibilidade ou na redução ou não dos nutrientes e dos minerais. Então vamos pensar, pessoal, que a gente sabe que os ruminantes eles têm uma necessidade básica de fósforo para manutenção, só que além da gente alimentar a vaca, nesse caso, uma vaca, por exemplo, de 650 quilos, uma holandesa, em produção em alta lactação, ela precisa por si só cerca de 29 gramas de fósforo por dia. Não é 29 gramas de fosfato, é 29 gramas de fósforo já solubilizado. Porém, dentro do rumen dela, ela também tem bactérias e que tem o fósforo como fator primordial na sua nutrição para geração, para desenvolvimento, para crescimento, para multiplicação. Então, as bactérias precisam mais que o dobro de fósforo disponíveis do que a vaca precisa para manter um bom estado de sanidade ruminal. Porém, essa vaca aqui, ela é uma holandesa, ela é uma alta produtora de leite, então para a produção de leite, ela também vai precisar de fósforo. Então, para cada quilograma de leite que ela produz, numa conta mais ou menos 29, 30 quilos de leite por dia, ela vai precisar ali dos mesmos 58, 60 gramas de fósforo por dia só para produção de leite. Então, se a gente somar 58 mais 29, uma única vaca que a gente imagina que a gente precisa nutrir só ela, ao invés de 29 gramas de fósforo por dia, ela vai precisar de 145 gramas de fósforo por dia para manter estar em estado ótimo de manutenção, nutrir de forma ok as bactérias ruminais e ter nutrientes suficientes para ela continuar produzindo o leite dela, que ela faz isso normalmente. Então vamos entrar aqui no mérito só das bactérias ruminais, que é onde a gente sabe que tem também uma grande demanda e uma grande importância para dentro do rumen, para os ruminantes, tá? Conforme a gente vê aqui a quantidade de fósforo solúvel dentro do rumen, vai ter um maior crescimento, uma maior proliferação dessas bactérias, fazendo com que a sua disponibilidade desse fósforo solúvel vai afetar de forma direta a flora celulolítica, que a flora celulolítica vai ser responsável por quebrar fibra, basicamente a celulose, hemicelulose, e todas as fibras vai ser quebrada pelas bactérias celulolíticas, pela flora celulolítica que os ruminantes têm. Então, quanto menos fósforo solúvel a gente tiver, menor vai ser a média dentro do rumen de fósforo, menor vai ser a atividade celulolítica ruminal das bactérias, menor vai ser uma valorização de fibra e, consequentemente, menor vai ser o desempenho animal. A gente sabe que dentro da ciclagem da saliva vem muito fósforo disponível para o animal. A saliva tem bastante fósforo, então entra no rumen fósforo disponível. Só que se a gente pensar na ciclagem da saliva, isso leva tempo, isso vai levar toda uma manutenção ok do animal. O animal tem que estar bem nutrido, tem que estar são, tem que estar uma série de fatores que vão contribuir para isso. Então, uma forma a gente conseguir manter
uma atividade da flora celulítica estável ou em crescimento é promover ou oferecer para o ruminante um fósforo solúvel diretamente para que ele tenha, para que as bactérias tenham fósforo para trabalharem. Então, quanto mais alto for o fósforo solúvel na dieta, maior vai ser a atividade microbiana do rumen para bactérias celulíticas, quanto mais, e isso vai levar a uma consequência de que a gente vai ter um aumento do consumo de ração, um aumento do consumo alimentar no geral, e, consequentemente, isso vai trazer para o animal um aumento, seja da produção de leite, se for uma vaca leiteira, ou, no caso de um animal de corte, o GMD, também dele, o ganho médio diário dele vai ser aumentado. Então, a ingestão de matéria seca, ele vai estar diretamente vinculado com a quantidade de fósforo solúvel que vai ser fornecido para ele. Quanto mais alto for esse fósforo solúvel fornecido para o animal, mais alto vai ser a ingestão de matéria seca por parte do animal também, porque ele vai ter um desempenho e um funcionamento mais rápido a nível ruminal. Então, essa primeira parte, a gente consegue trazer aí três conclusões. A primeira, a gente precisa controlar o pH estomacal pós-desmame para suínos. A gente precisa fornecer fósforo solúvel para as bactérias ruminais para manter o bom funcionamento e um bom estado de sanidade desse rumen. E a gente pode priorizar ou adaptar o fosfato utilizado, o fosfato selecionado, conforme a espécie. Então, por exemplo, para a aqua, conforme a gente viu, a gente pode priorizar ou elencar o monossódico ou o monoamônico. E para suínos ou ruminantes, a gente pode trabalhar com fosfato monocálcico, que é um fosfato que mais pra frente a gente vai ver, que vai ter bastante quantidade ou concentração de fósforo solúvel em água, tá? Entrando na segunda parte, se a gente lembrar lá dos primeiros slides, se a gente tem menos que 50% do fósforo ou dos nutrientes sendo retido por os animais, é só a gente aumentar a oferta, aumentar o nutriente que a gente está fornecendo, que a gente resolve o problema. Não é exatamente assim, tá? E é justamente isso que a gente vai ver agora na segunda parte, falando um pouco sobre formulação e a excreção mineral também, tá? Não é mais, é mais, nem sempre é o melhor, e é justamente nesse ponto que a gente vai falar um pouquinho dentro das formulações e da excreção mineral. Então a gente sabe que a gente tem três curvas ou três níveis de suplementação ou de fornecimento de nutrientes para os animais. Uma fase de demanda, aonde aqui, nesse caso, seria o fósforo, ele está em deficiência, ou seja, as funcionalidades básicas dos animais não vão estar funcionando em estabilidade, ele vai estar deficiente, ele não vai estar respondendo 100% daquilo que ele poderia responder. Em excesso, nesse caso, o fósforo em excesso não é tóxico, mas também não vai trazer benefício para o animal, porque a gente sabe que tem aquela lei do mínimo, enquanto os outros nutrientes não tiverem o mínimo, o desenvolvimento e o desempenho dos animais não vão ser respondidos. E a gente tem a fase da estabilização, ou a fase ótima, onde a gente está fornecendo exatamente aquilo que o animal está precisando, tá? Então, dentro da deficiência, o que pode acontecer? Redução de fósforo no sangue, perda de apetite, distúrbios de crescimento, seja ósseo, fraturas, dificuldades reprodutivas, ou seja, um declínio total do desempenho dos níveis de desempenho desse animal. O fósforo em excesso, por mais que não seja tóxico, mas ele pode gerar uma poluição ambiental. E o ponto principal, que ele pode mexer no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, que ele pode gerar um desperdício financeiro. A gente está fornecendo muito mais daquilo que a gente precisa. A gente vê aqui, principalmente na Europa, onde o fator ambiental ele é muito presente, vai chegar um momento muito próximo que a gente vai trazer isso para a América do Sul, para o Brasil e para outros países também, mas por enquanto na Europa isso é um fator muito importante, muito debatido, muito desenvolvido, onde a gente tem fazer um paralelo aqui entre os principais países com teor alto
de fósforo no solo, ou seja, teor alto acima de 2,7 kg, 2,7 mil quilos de fósforo por hectare, que seriam Reino Unido, França, Alemanha, enfim, outros países onde a gente sabe também que a produção animal é muito alta, e justamente é isso que a gente traz. As imagens mais fortes, ou a presença maior de fósforo no solo, ela está altamente correlacionada aonde a gente tem uma mais alta produção, seja de aves ou seja de suínos. Então, se a gente lembrar toda a costa norte da Europa, região da Espanha, a leste da Espanha, região aqui mais oeste, mais leste também da Europa, cruza justamente com onde a gente tem uma presença mais alta de fósforo no solo, aonde a gente tem uma presença mais alta, uma densidade mais alta de produção. Ou seja, tem uma correlação altamente relacional entre os dois, tá? A poluição por fósforo no solo e a densidade de produção. O Alck fez um estudo levando em consideração mais de 800 fórmulas aí, variando a concentração, o que estaria sendo formulado de fósforo, tá? Uma curva assim, então desde 0,3 até quase 1,1% de fósforo na fórmula, em relação ao que realmente tinha de fósforo na fórmula. Então, se a gente analisar aqui qual seria a formulada, qual seria a real. Então, tem formulação que tinha 0,8 de fósforo formulado, e ia desde 0,4 até 0,8, 0,9. Aqui tinha formulações de fósforo que tinha 0,6, que tinha 0,45 até 0,8 de fósforo analisado. Então a gente vê que tem uma variação disso daí. E além da presença ou não de fósforo, o que pode contribuir para essa liberação maior de fósforo para o ambiente? Nesse mesmo estudo, tá? O Alck traz também a alta variabilidade que a gente vê em relação às dietas de cálcio. Diferentemente de fósforo, que a gente pode ocorrer aqui, uma diferença de 0,6 para 0,6 para 0,4, geralmente o fósforo ele está abaixo. Então, ou seja, o analisado está ou no limite ou levemente abaixo do que seria o formulado. Para cálcio, não. A gente vai aqui desde 0,8 formulado, ele começa 0,8, mas ele pode chegar até 1,2. Ou seja, algumas formulações, ele tem até 25% mais de cálcio na dieta do que propriamente seria o que deveria ter. E, novamente, não só para a aqua, para camarões, para peixes, a gente também vê um efeito deletério do cálcio na digestibilidade do fósforo. Então, a maior presença de cálcio também pode reduzir a digestibilidade do fósforo, fazendo com que haja uma menor retenção desse fósforo para o animal e uma maior excreção mineral, tá? Então, isso também é um ponto bem importante, que o cálcio em altas dosagens também reduz o teor das cinzas e, consequentemente, se tem menos fósforo na cinza, ele vai ter mais fósforo para o ambiente que esse animal não vai aproveitar. Um outro ponto muito importante, que é uma discussão recorrente que a gente tem, sendo uma empresa francesa, uma empresa europeia, a gente tem diversas tabelas de recomendação alimentar, onde as tabelas não se conversam entre elas. A gente tem para o NRC, para o FEDNA, para o CVB, para a tabela da Viagem, para a Rostanho, que a gente usa muito aqui no Brasil. Cada tabela vai trazer uma demanda de cálcio, uma digestibilidade desse cálcio, uma digestibilidade do fósforo, uma disponibilidade desse fósforo, uma relação cálcio-fósforo diferente. Por mais que elas sejam relativamente próximas, mas vai haver diferenças, e essas diferenças, igual a gente vem acompanhando aí desde o início da apresentação, podem ser podem ser complicadas para a gente. E essas tabelas, então, tendo isso dentro das tabelas, a gente tem essa diferença, e o mesmo vai acontecer para cada fase de produção, seja ele para aves, tá? Ou seja eles para suínos. Cada tabela vai trazer uma recomendação, por mais que sejam próximas, novamente, mas diferente, uma relação diferente, cálcio, fósforo, digestibilidade, disponibilidade. E aí, na hora da formulação, qual que é o correto a gente trabalhar, qual que é o certo a gente trabalhar, qual que é o melhor para se trabalhar. Aí realmente é uma questão um pouco mais profunda aí para a gente debater num futuro.
Então, a gente tem também outros dois pontos bem importantes para tentar trazer todo mundo para a mesma base, tá? Uma relação, um conceito com relação à disponibilidade, que é uma medida indireta e um pouco mais utilizado para aves, tá? Que vai ser um indicador do uso de nutrientes com base em um critério pré-definido e frequentemente vai ser a mineralização óssea ou mesmo os dados biológicos, seja fósforo no sangue ou outros elementos, e ele vai ser usado principalmente pelas tabelas de alimentação FEDNA. FEDNA é uma tabela divulgada na Espanha e que trabalha principalmente com disponibilidade. E o valor biológico relativo, VBR, ele pode ser utilizado para todas as espécies. Ele vai ser utilizado como fósforo biodisponível, ou seja, é a biodisponibilidade do fósforo, com uma referência de 100% de biodisponível. Então, ou seja, ele vai comparar os outros elementos com geralmente o monossódico. Vocês lembram no segundo slide, o terceiro slide que eu apresentei, seria a uma disponibilidade de monossódico, monocálcico e monossódico mais carbonato de cálcio para aqua, para camarões, e justamente ele também fazia esse 100% com o fosfato monossódico, que ele não é que tem 100% biodisponível, não é 100% do fósforo aproveitável, senão que ele é o maior, o mais alto dentre dos fosfatos, ou seja, o que mais se aproxima do 100, e a gente consegue fazer essa comparação, esse nível de comparação com o fosfato monossódico. E vai ser mais utilizado pelo INRA, pelas tabelas do INRA. Qual que é a principal desvantagem desses dois métodos? Eles não são padronizados. Ou seja, a INRA vai utilizar um conceito, um valor, e o FEDNA vai trabalhar com outro valor, outro conceito, e os dois não vão se conversar, tá? Então, essa seria aí a principal desvantagem desses dois conceitos. E o que a gente consegue trabalhar aí como digestibilidade? A gente já tratou sobre o conceito, mas o que é realmente o elemento, o final aí? A digestibilidade, o fósforo digestivo, ele vai ser medido pelo fósforo ingerido, menos aquilo que é excretado, ou seja, aquilo que o animal conseguiu aproveitar. E dentro disso a gente pode ter dois conceitos. Um pouco mais utilizado para suínos, que seria a digestibilidade aparente do trato digestível, tá? Então, dentro disso também tem essa digestibilidade aparente do trato digestível ou a digestibilidade total também padronizado do trato. Então, são dois conceitos e que esses conceitos aí vão ser trabalhados tanto por CVB, tanto quanto FEDNA. Então, a gente vai olhando que dentro de uma tabela onde tem relação de cálcio, fósforo, fósforo digestível, fósforo disponível, a gente vai entrando dentro desse mundo que tem diversos outros conceitos e que, infelizmente, se a gente não trazer esses conceitos para uma mesma base, eles não vão se conversar e a gente vai estar conversando, tentando falar do mesmo assunto, mas em linguagens diferentes, tá? Então, o método como a biodisponibilidade, ele vai fornecer um valor único, tanto de fósforo quanto de cálcio, para cada alimento, independentemente dos outros componentes da dieta. E qual a solução para esse problema, essa problemática que a gente tem? Ter um fósforo digestível padronizado, tá? Trabalhar então com fósforo digestivo, quanto que vai ser digestível do fósforo fornecido e quanto que seria o cálcio digerido, tá? São dois conceitos também, novamente, diferentes. E também a gente tem um ponto bem importante, tá? Que seria a relação ou a formação de complexos insolúveis dentro do trato gastrointestinal dos animais, uma relação de cálcio e fitato, tá? Aqui a relação dos dois elementos. Então, novamente, um resumo dessa segunda parte. O excesso da oferta vai afetar a eficiência mineral e o meio ambiente também. Então, limite o excesso da oferta ajustando a formulação. Vamos trabalhar realmente uma ração formulada, testada, mensurada, analisada, a gente sabendo realmente o que tem e quanto está presente dentro da formulação. Formular de acordo com a digestibilidade padronizada, então ter um conceito, ter um número padronizado de digestibilidade para formular é muito importante. E escolher fontes de alta disponibilidade para a gente conseguir reduzir a excreção e o custo. Muitas vezes essas fontes são um pouco mais caras, mas tem realmente a relação custo-benefício desse produto, onde o animal vai aproveitar mais, vai excretar menos e o custo por ponto de fósforo digestível vai ser mais baixo. E aí, a gente entrando um pouco nas relações, nas interações minerais,
uma das principais interações que a gente tem seria a interação cálcio com fitato, que é um fator antinutricional, que a gente sabe que vai levar a problemas e redução de digestibilidade do fósforo. Então, vamos entrar um pouquinho nesse conceito e falar um pouco sobre isso. O ácido fítico, sob o pH ácido do estômago, pH abaixo de 5, ao redor, ali abaixo de 4,5, 3, 3,5, ele vai formar ligações, ele pode formar ligações com aminoácidos ou com proteínas básicas, formando complexos proteína e fitato. Porém, quando a gente vai para um pH mais alto, um pH de nível estomacal, deixa eu lembrar, aqui em pH ácido, além disso, se no caso dos monogástricos, a gente vai ter também a presença da fitase, que vai auxiliar a quebrar esses íons o ácido fítico, liberando assim esse fósforo que estaria disponível para o animal. Tá? Quando a gente vai para um pH mais alto, mais básico, esse cálcio que estaria, esse fósforo que estaria ali, e o cálcio também que vai estar na dieta, o cálcio vai começar a ficar reativo, buscando esse fósforo para se ligar, reduzindo assim a disponibilidade desse fósforo para ser quebrado. Então, em pHs básicos, pHs acima de 4, 4,5, 5, 6, que seria realmente o pH intestinal, o cálcio reativo que foi solubilizado a nível estomacal, ele vai ter diretamente uma necessidade de ligação, e essa necessidade de ligação vai ser coberta pelo fósforo que vai estar dentro do fitato. Ou seja, ele vai se quelatar a esse fósforo, não permitindo assim que esse fósforo seja quebrado e formando assim esse complexo cálcio-fitato, que é um complexo insolúvel. E como que a gente consegue corrigir, ou como que isso vai acontecer? Então, lá no estômago de aves, o pH baixo vai fazer a solubilização juntamente com a fitase do fitato, liberando o fósforo disponível para ser absorvido. Porém, aquilo que não foi solubilizado, ou mesmo aquilo que foi solubilizado, vai se quelatar com esse cálcio, formando esses complexos insolúveis, reduzindo assim a eficácia dessa fitase e também reduzindo assim a digestibilidade do fósforo vegetal, porque a partir do momento que o cálcio se quelata com o fósforo, não vai ser mais possível que a fitase faça seu trabalho, ajude a fazer essa quebra do ácido do fósforo fítico. Então, é importante a gente considerar a interação mineral dentro do intestino, dentro do estômago também, formular com cálcio digestivo, para a gente ter realmente essa melhor compreensão da fonte e também da qualidade desse cálcio. E o que a gente tem hoje de maior novidade aí no mercado é o Mifra, que vai realmente trabalhar na redução dessa complexação, dessa quelação seletiva que o cálcio tem com o fitato, promovendo assim uma melhor disponibilidade do fósforo fítico para continuar sendo quebrado pela fitase, tá? Então, as propriedades quelantes que o Mifra tem, que o fosfato de cálcio tem, eles vão se ligar aos cátions de cálcio que estão reativos, reduzindo assim a formação desses complexos insolúveis e promovendo assim uma maior absorção do fósforo, uma maior digestibilidade, uma maior absorção do fósforo vegetal, porque a fitase vai continuar fazendo o seu trabalho de quebra. Alguns experimentos que a gente tem aí já com esse produto, o principal deles foi feito na Espanha, e mostra para a gente que a gente tem um aumento com diferença estatística de 4% aí em relação à digestibilidade do fósforo com a utilização desse produto, justamente pela redução da formação desses complexos e promovendo assim uma maior digestibilidade mineral. Então, além disso, a gente também tem que pensar, a gente tem diferentes tipos de fósforo, tipo de fosfato, diferentes tipos de molécula de fósforo também. Cada uma delas vai trabalhar de uma forma, vai ser mais importante em algum momento ou para alguma espécie. Então, também não é
o que você usa, tá? Então é a forma como você usa, a forma como cada produto vai atingir, principalmente pensando em reatividade mineral. A reatividade mineral, ela, na nutrição animal, ela vai ser um conceito muito importante para a gente ter, que é justamente como que um mineral vai reagir quimicamente com outros componentes da dieta. Igual a gente vê nessa imagem à esquerda, diversos elementos, eles reagem, eles interagem entre eles, uns mais fortes, outros mais fracos, e a gente ter presença de dois minerais que tem uma reatividade entre eles, pode gerar na mistura um aumento da temperatura da mistura, da pré-mistura. Isso ocorre com relação ao fosfato, o óxido de magnésio na presença da água, nesse caso, ou mesmo da presença de saliva dos animais depois. Fosfato a gente sabe que dentro, por exemplo, de um suplemento mineral, é um dos principais elementos de inclusão, em algumas formulações, podendo chegar até 40% de inclusão. Quando a gente tem a presença do magnésio, que também tem uma inclusão substancial, a gente vai ter uma reação desses elementos, uma elevação da mistura, uma elevação da temperatura da mistura, e isso vai gerar uma inativação, uma redução da atividade, seja de vitaminas, seja oligosacarídeos, seja de outros microelementos importantes e caros, e bem caros, para as misturas, fazendo com que a gente tenha uma perda financeira novamente. Então, a gente também levar em consideração a relação ou a interação mineral entre os elementos na hora das formulações, quais elementos a gente vai colocar de cada vez, quais vão ser os primeiros dentro de uma mistura, isso também vai gerar e vai levar a gente a uma redução de perdas que a gente pode ter em razão de inativação ou mesmo de perdas financeiras de menor resultado depois. E como que a gente pode definir, né, o que é um fosfato? Eu comentei que a gente tem diversos tipos de fosfato, mas a gente também tem diversos tipos de moléculas de fósforo, tá? Então, o fósforo, ele vai ser um macromineral e dentro de um fosfato, além do fósforo, ele também vai ter outros elementos, seja água, seja ferro, seja cálcio, seja outras coisas também, ele vai estar dentro dele e dentro de uma única molécula, um único grãozinho de fosfato que a gente pode ter, a gente vai ter moléculas monocálcicas, moléculas bicálcicas e moléculas tricálcicas. Tá, Bruno, mas qual que é a diferença entre fósforo e fosfato? O que cada coisa vai impactar? O que cada coisa vai interferir? É justamente um pouco do que a gente vai conversar aqui. O ponto principal, o produto, o fosfato monocálcico, ele vai ser diferente de uma molécula monocálcica e só como, não é nem curiosidade, mas como fator aqui de lembrança para nós, que um fosfato monobicálcico, MDCP, ele não é uma molécula, ele é um fosfato, um tipo de produto, um tipo de commodity aí vendida pelos produtores, tá? O ponto principal do fosfato, que cada tipo de fosfato vai ter de diferença, vai ser a solubilidade em água, e quanto mais alta for a solubilidade em água de cada tipo de fosfato presente, fosfato bicálcico, fosfato monobicálcico, fosfato monocálcico. Então, quanto mais alta a solubilidade em água desse fosfato, maior vai ser a concentração de moléculas, não é fosfato, moléculas monocálcicas. Então, o fosfato bicálcico, ele tem uma baixa solubilidade em água, então ele tem baixa inclusão de moléculas monocálcicas, alta inclusão de moléculas bicálcicas e uma incorporação, uma relação aí estável de moléculas tricálcicas, que é 100% insolúvel ou quase 100% insolúvel em água, tá, pessoal? Então, são conceitos que a gente tem que ter e que são muito importantes a gente lembrar. Então, justamente, a proporção de fósforo das moléculas monocálcicas vão ser aquilo que realmente vai impactar na solubilidade em água, vai trazer uma alta reatividade a esse fosfato e, porém, também vai trazer uma alta digestibilidade desse fósforo, tá? Então, o que a gente tem aqui, novamente? Um tipo de fosfato monocálcico, que ele vai ser, segundo a regulamentação europeia, a base da relação cálcio-fósforo, abaixo de 0,9, 0,8 moléculas de cálcio para fósforo, ou seja, um fosfato monocálcico, que a fósfora tem 22,7% de fósforo, ele vai ter de 15 a
16, 17% de cálcio, ou seja, menos de 0,8, 0,9 unidades de cálcio para cada unidade de fósforo presente. O monobicálcico, que não é uma molécula, ele é um tipo de fosfato, vai ter entre 0,8 até 1,3, ou seja, 21% de fósforo, entre 20 até 24% de fósforo, tá? Perdão, de cálcio. E o fosfato bicálcico, aí 18% de fósforo, 22, 23, 24, 26% de cálcio. Acima de 1,4, 1,5 é uma zona bem perigosa, porque, por exemplo, o fosfato 18% de fósforo, a gente chega a ver aí com 33, 34% de cálcio, buscando ali 1,8, 2, uma relação de 2 para 1. Isso aí já não é um fosfato bicálcico, é um fosfato tricálcico, ou seja, uma molécula de fósforo para uma molécula, duas moléculas de cálcio, tá? Acima disso já é um fosfato tricálcico. E principalmente cada tipo de produto a gente pode trabalhar aí para um tipo de produto final. Cada tipo de fosfato a gente pode trabalhar para um tipo de produto final. A gente precisa controlar principalmente a reatividade para os fosfatos, principalmente para fazer minerais e os blocos de Lambert, que seriam os leak blocks. Tem algumas empresas aí hoje trabalhando com leak blocks, e principalmente então para minerais, premix, núcleos e para os leak blocks, a gente precisa trabalhar aí com essa reatividade, controlar isso para não ter uma reação, uma reatividade, um problema aí com esse produto, o empedramento, por exemplo, tá? Então, monocálcico, fosfato monocálcico, que é um fosfato altamente reativo, ele seria mais indicado aí para loose leaks, leak buckets, que é um produto que a gente não vê tanto no Brasil, mas seria aquele produto ou aquoso ou pastoso, porque ele tem uma alta reatividade, uma alta solubilidade em água e uma alta disponibilidade, tá? Ou para ração, onde a inclusão desse fosfato vai ser um pouco mais baixo em razão dos outros elementos. Para fosfato, para sais minerais, premix ou para leak blocks, a gente pode trabalhar tanto com monobicálcico, então fosfato monobicálcico, não é molécula, ou fosfato bicálcico, que a gente tem uma reatividade mais baixa, justamente por mais cálcio e menos fósforo. E a gente tem também uma outra solução para trabalhar com essa reatividade, que seria o nosso fosfato de magnésio, onde além do fósforo a gente também inclui magnésio, então não precisa adicionar o óxido de magnésio, que a gente sabe que tem uma reação, uma reatividade do óxido com o fósforo, com o fosfato. O Mag 26 já é um elemento que vai esses dois nutrientes, aonde não existe aí essa reatividade entre os dois elementos. E como que a gente vai saber, como que a gente vai poder analisar aí pontos interessantes em relação à qualidade de um fosfato? A solubilidade em ácido cítrico é um primeiro ponto, então a gente tem tanto o fosfato monocálcico, quanto o bicálcico, quanto o monobi, que estariam aqui o monobi, que seria um fosfato, não é uma molécula, que estariam aqui. Tanto o bicálcico, molécula, ou o fosfato, quanto o monocálcico, eles vão ter, para ser fosfatos altamente, de alta qualidade, solubilidade em ácido cítrico acima de 85%. Nós, da Fósfera, produzimos fosfatos com a solubilidade acima de 90%, 95%. E solubilidade em citrato de amônio, que vai ser uma base alcalina, a gente vai ter também, novamente, acima de 80%, tá? E, novamente, as garantias aí da fósforo seriam acima de 90%. Para fosfatos de baixa qualidade, então, seria um TCP, um fosfato tricálcico, ou um fosfato defluorizado, uma rocha fosfórica defluorizada, ou uma rocha fosfatada, todos eles seriam fosfatos de baixa qualidade, no sentido de ser baixo a disponibilidade desse fósforo para ser aproveitado pelo animal, tá, pessoal? Então, vou trazer aqui para vocês três produtos. Então, dentro de um fosfato monocálcico, a gente vai ter a porção de moléculas monocálcicas, moléculas bicálcicas e moléculas tricálcicas. Na reação química, eu não consigo separar 100% da molécula tricálcica, não consigo deixar de produzir a molécula tricálcica, porque é uma reação química, por mais que ela seja dentro de um reator, mas não é 100% controlável. Então, todo fosfato ele vai ter uma porção de moléculas tricálcicas, bicálcicas e monocálcicas. O que vai alterar em cada um deles vai ser realmente a proporção dessa quantidade de moléculas para cada um, tá? Então, e o que a gente consegue analisar ou pensar sobre isso daí, pessoal? Eu posso ter o mesmo fosfato, dois fosfatos diferentes, com a mesma concentração, dois fosfatos monobicálcicos, tá?
com a mesma concentração, 21%, porém são produtos diferentes. Concordam comigo? Eles têm a mesma concentração, 21%, mas com tudo que a gente viu anteriormente, a gente pode falar que eles têm diferenças em qualidade. Se o fosfato monocálcico, se a molécula monocálcica é a molécula mais solúvel em água, eu posso falar que esse daqui seria o produto mais solúvel, mais disponível, com uma melhor qualidade. Porém, na hora que geralmente é feito a análise do produto ou é analisado, é só feita uma comparação da concentração desse fósforo, mas a concentração e a formação desse fosfato, ele vai ser e vai impactar diretamente a solubilidade, que vai ser diferente desses dois elementos, a qualidade, que vai ser diferente justamente por causa da solubilidade. Eles vão ser possivelmente utilizados com propósitos diferentes e o aproveitamento vai ser diferente também. Ou seja, ele vai impactar diretamente, de novo, no órgão mais sensível do ser humano, que seria o bolso, tá? Então são pontos aí para a gente levar em consideração e tomar cuidado. E muitas vezes, por mais que esse daqui possa ser mais barato, mas seria um barato que vai ser caro, porque ele não vai ser tão bem aproveitável assim por parte dos animais. Além disso, outro ponto bem importante para a gente analisar na hora de tomar uma decisão da compra de um fosfato: presença e concentração de metais pesados e impurezas, cádmio, flúor, arsênico, chumbo, mercúrio e dioxinas também. Hoje a Fósfera segue uma normativa europeia, tanto a fábrica nossa aqui do Brasil quanto as fábricas da Europa ou da África seguem a normativa europeia, que acaba sendo muito mais rígida que a normativa americana ou brasileira, na concentração ou na presença desses metais pesados e impurezas indesejáveis. Além disso, a gente também tem alguns selos e certificações que garantem, que prezam pelos nossos produtos: Feed Chain Alliance, ISO 9001 e selo Quality também, de boas práticas e boa qualidade de nossos produtos. São certificações e garantias que trazem que a gente tem um produto de boa qualidade. E nessa terceira parte aí, que a gente conseguiu tirar de conclusão, que as interações minerais podem reduzir a digestibilidade se elas não forem controladas. A gente pode e deve minimizar a formação desse complexo fítico do cálcio e ácido fítico. A gente pode utilizar o umífora para fazer isso e aproveitar de uma melhor forma o fósforo vegetal, aumentando a digestibilidade do fósforo vegetal para monogástricos. E para alimentações minerais aí no geral, a gente pode priorizar ou utilizar fosfato monobicálcico, neofósfico, um fosfato de sódio com cálcio também, Mag 26, nosso fosfato de magnésio, ou mesmo um fosfato bicálcico de boa qualidade para fazer alimentação mineral. Pessoal, a gente quis fazer uma revisão um pouco geral, trazendo um pouco de tudo, não só falar sobre fosfatos no geral. Então, começar com conceitos de nutrição, de uma forma bem lúdica e bem tranquila para todo mundo entender, e também passar um pouco mais o nosso conhecimento. A gente agradece bastante aí a atenção, a presença de todos. Todas as palestras que a gente está fazendo na Digital Week ficarão gravadas e depois vocês terão acesso também à gravação, caso queiram assistir. Espero que tenha sido muito proveitoso aí para todos que estão presentes. Obrigado, Bruno. Acredito que foi bem clara a apresentação. E mais uma vez eu reforço, se qualquer um de quem está assistindo tiver algum tipo de pergunta, podem enviar no Perguntas e Respostas, ali, ou talvez no chat também, o que preferir. E eu vou aproveitar também para eu mesmo fazer uma pergunta. Queria saber, Bruno, como que funciona o homofosfato de cálcio, o umífora, que foi o produto que você comentou. Como que seria o modo de funcionamento desse produto e quais são os benefícios que esse produto pode trazer ao ser utilizado? Maravilha, Lucas. Obrigado pela pergunta. O homofosfato de cálcio, ele é um fosfato patenteado e desenvolvido pela Fósfera. Ele é um fosfato oriundo da reação química de um fosfato, uma base do fosfato monocálcico com ácido úmico. E na presença e no estômago, aonde esse fosfato vai ser solubilizado, a gente vai ter a solubilização ou a disponibilização de fósforo, de cálcio e do ácido úmico. O ácido úmico, pelo que a gente viu durante a apresentação, ele vai conseguir fazer uma quelação seletiva com o cálcio reativo. Então, esse cálcio que atrapalha a nossa digestibilidade do fósforo a nível intestinal, reduz a digestibilidade, a disponibilidade, a retenção desse fósforo vegetal. O ácido úmico ele vai se quelatar com esse cálcio,
permitindo assim, por mais tempo ou por maior período ali, tanto o ácido fítico continuar fazendo seu trabalho a fitase continuar fazendo seu trabalho em cima do ácido fítico, disponibilizando assim mais fósforo vegetal para ser digerível e absorvido por parte do animal. Então, além de ser uma fonte de fósforo altamente disponível, por ser uma base do fosfato monocálcico, ele também atua aí de forma direta para auxiliar o melhor aproveitamento do fósforo vegetal. Obrigado, Bruno. Eu tenho mais uma pergunta também. Você poderia explicar para a gente, Bruno, como que nós conseguimos medir a qualidade de um fosfato? Você comentou que tem o DCP, o MDCP, o MCP, ou até o fosfato tricálcico. E como que a gente faz para medir a qualidade desse fosfato e saber qual que é o melhor a ser utilizado? Claro, Lucas, boa pergunta também. Esse é um ponto bem importante, aonde a gente sempre comenta com diversos clientes nossos. Não adianta só analisar o ponto do fósforo ou o ponto do cálcio. Se tem 18% de fósforo, 24% de cálcio, por exemplo, no fosfato bicálcico, senão que deve ser analisado também solubilidade em ácido cítrico, solubilidade em citrato de amônio, pelo que a gente viu, tem alguns indicadores ali. Ácido cítrico acima de 85%, os nossos produtos acima de 90%, 95%, então realmente são fósforos altamente solúveis e disponíveis. A citrato de amônio também acima de 80%. A solubilidade em água é um fator bem interessante para analisar, porque quanto maior a solubilidade em água, menor vai ser a inclusão de fosfato tricálcico, que não é solúvel de jeito nenhum para os animais. Então, isso também, a solubilidade em água vai ser um fator importante. E aí a gente leva para outros dois pontos, né? A concentração de metais pesados, a gente sabe que é uma análise um pouco mais cara para se fazer, mas essa análise também é importante fazer, porque o mercado às vezes vem com alguns milagres, oferecendo um produto muito barato, mas que a inclusão de metais pesados ou a concentração de metais pesados e impurezas é muito alta, e isso faz também com que haja redução de disponibilidade, de digestibilidade desse fósforo e, consequentemente, problemas depois reprodutivos e outros elementos mais aí que a gente pode observar. Então, seriam aí esses 3 pontos para a gente analisar. A concentração de fósforo e cálcio, essencial, solubilidade em ácido cítrico, citrato de amônio e água, e a presença e a quantidade de metais pesados. Obrigado, Bruno. A gente tem uma pergunta também do Leandro, da Tectron. O Leandro quer saber, Bruno, pensando em aves de postura que tem uma alta inclusão de cálcio, qual a estratégia para que esse cálcio não prejudique a digestão e a absorção de fósforo, tanto pela interação entre as moléculas como o aumento do pH? Excelente pergunta, Leandro. A solução que a gente tem é o MIFRA, justamente ele foi pensado e desenhado para isso, para redução, a tentativa de uma redução de quelação seletiva do cálcio, promovendo assim uma melhor absorção do fósforo por parte dos animais. O produto tem um pH ácido, mas analisando por outro lado, a gente sabe que não é o grosso, não é o geral do mercado utilizar um produto um pouco mais técnico. A gente tem a solução para isso, mas analisando de forma geral, o que a gente consegue fazer é trabalhar fósforo digestível, quanto seria realmente fósforo digestível daquele produto, e tentar valorar realmente, começar a trabalhar com cálcio de alta qualidade, alta digestibilidade. Às vezes a gente acaba trabalhando aí com fontes de cálcio sem levar em consideração tanto a concentração do cálcio quanto a digestibilidade desse cálcio, que a gente sabe que varia igual do fosfato. Então a gente tem fontes de cálcio e calcário de alta variação em relação à qualidade e à digestibilidade. E, além disso, trabalhar com um conceito de fósforo digestível, além de realmente balizar com relação às tabelas nutricionais que a gente tem aí, pode ser um fator bem interessante. Além disso, se a gente for analisar dentro do fosfato, fosfatos em relação à concentração de fósforo, que é provenientemente do ácido fosfórico, quanto mais baixo a concentração de fósforo dentro do fosfato, mais alto vai ser o pH, porque ele também vai ter a presença maior de cálcio. Então, a gente fazer uma alteração de, por exemplo, o fosfato bicálcico para o fosfato monobicálcico ou monocálcico também vai auxiliar nessa questão de não elevar
tanto o pH intestinal e não elevando tanto esse pH intestinal vai também fazer com que naturalmente haja uma menor desestabilização do cálcio, também reduzindo assim essa formação de quelatos de cálcio, fitato e promovendo assim uma melhor absorção de fósforo. Certo, Bruno. Não sei se ficou claro, Leandro. Se tiver mais alguma colocação, pode colocar no chat. Se outras pessoas tiverem outras perguntas, também podem ficar à vontade para colocar no chat. Aproveitar para fazer uma última minha também. Você comentou bastante sobre DCP, MDCP ou MCP, e eu queria saber quais desses fosfatos são os fosfatos mais reativos e quais seriam suas recomendações de acordo com as espécies. Maravilha, Lucas. Como a gente viu, acho que num dos últimos imagens de gráfico ali da apresentação, e eu comentei agora, quanto maior a presença de fósforo, maior vai ser menor vai ser a presença de cálcio, menor vai ser o pH desse fosfato e, consequentemente, maior vai ser a reatividade, ou seja, um fosfato monocálcico com 22,7% de fósforo, 13, 14% de cálcio, ele vai ser um fosfato altamente reativo, porque ele não vai ter a quantidade suficiente de cálcio para neutralizar todas as moléculas de fósforo. O fósforo ele vem de um ácido, então ele vai ter o pH mais baixo, ele vai ter ácidos livres e, consequentemente, a hora que você coloca água ou outros minerais, outros elementos, outros nutrientes que têm aquelas interações entre os nutrientes, ele vai ter uma reação, seja de esquentar, seja de quelatar um com o outro, então ele vai ter uma reação e principalmente isso pode vir no campo, a hora que entra a umidade, a hora que o animal vai, no caso do ruminante, ele vai lamber esse sal, vai chover, vai pegar a umidade. Esse produto, se ele for um fosfato reativo, ele vai levar a se for um fosfato mais concentrado, reativo, ele vai ter uma reação química exotérmica, vai esquentar, vai quelatar, vai formar aquela pedra lá no coxo. Então, basicamente, fosfatos mais concentrados, com pHs mais baixos, são indicados para ração ou para leak blocks. Então, se a gente pensar quem que mais come ração hoje, monogástricos. Então, fosfatos mais concentrados, monocálcico ou monobicálcico, principalmente indicados para monogástricos. Fosfatos um pouco menos concentrados, aonde vai ter uma inclusão maior e um consumo menor, aonde que estão isso? Ruminantes com sais minerais, sais proteinados, proteico-energéticos. Então, seria uma inclusão de fosfato bicálcico ou monobicálcico mais indicado para ruminantes, principalmente se a gente levar em consideração que além de nutrir o ruminante, a gente precisa nutrir a bactéria. Como que a gente nutre a bactéria? Fornecendo fósforo digestível e solúvel em água. Então, fosfato monobicálcico, ele tem uma concentração de fósforo de moléculas monocálcicas mais alta, o que também é muito interessante, muito importante para os ruminantes. Para resumir, monocálcico, aves e suínos, ou aquacultura, monobicálcico ou bicálcico, ruminantes, dependendo da utilização do produto destino final na produção. Obrigado, Bruno. Agradeço a participação de todo mundo, aí do Leandro, do Fabiano, que enviaram no chat, e quem não enviou pode ficar à disposição para enviar. Acho que temos uma pergunta do Henrique também. Pensando na possibilidade de substituição do fosfato bicálcico pelo fosfato monocálcico, por ser mais solúvel, como conseguiríamos viabilizar essa alteração a nível de custo da ração sem prejudicar o desempenho da ave de corte e de postura? Henrique, excelente pergunta, cara. Excelente mesmo, assim. É um ponto que a gente vem trabalhando muito, igual a gente mostrou anteriormente. Eu vou até compartilhar minha tela bem rapidinho aqui, só para falar sobre isso, que acho que é um ponto bem importante, não só para ti, pode responder aí alguns conceitos para bastante gente também. A gente tem diversas tabelas nutricionais aí para seguir, a NRC, FED na CVB, a Viagem, Costane, enfim. Cada tabela vai trazer uma inclusão de fósforo, uma inclusão de cálcio, uma relação cálcio-fósforo, fósforo digestível, fósforo disponível, fósforo, enfim, uma infinidade de concentrações. O que a gente vê, um ponto muito importante que a gente vê hoje, por exemplo, a tabela de Rostanho, ele vai trazer os três, o mesmo coeficiente de disponibilidade para todos os fosfatos, seja ele monocálcico, bicálcico, monobicálcico. Porém, a gente vê aqui, a gente sabe que cada fosfato ele vai ter uma concentração de moléculas monocálcicas e uma solubilidade em água, impactando diretamente na digestibilidade desse produto.
Então, ou seja, Bruno, além... desculpa interromper, não está aparecendo a tela que você quer compartilhar, só está Ah, aparecendo o último slide. perdão, pessoal, me desculpem. Lucas, obrigado pela informação. Deixa eu voltar aqui. Agora está aparecendo a Agora apresentação? sim. Agora, Perfeito. não, agora quando você projeta o slide não aparece, só quando Tá. você diminui. Pessoal, me desculpa novamente pela falha técnica. Eu vou tentar só falar aqui. Então, se a gente tem ali, a gente viu naquelas tabelas que depois vai estar disponível para todo mundo, cada tabela ele vai ter uma concentração, um conceito em cima de fósforo digestível, solúvel, disponível. Então, se a gente trabalhar com isso, além de trabalhar com a concentração de fósforo, por exemplo, para a tabela de FEDNA, por exemplo, um fosfato bicálcico, ele tem 64% de digestibilidade. Um fosfato monobicálcico ele vai ter 74%. Um fosfato monocálcico ele vai ter 91%. Então, além de trabalhar com o conceito de concentração de fósforo, que é uma coisa, a gente também sabe que tem coeficientes diferentes de disponibilidade, digestibilidade e retenção desse fosfato. Então, não adianta nada a gente só trabalhar com o conceito de fósforo total, 18, 21, 22, que a gente também tem conhecimento total aí. A própria literatura traz inúmeras informações técnicas e muito interessantes para a gente, que cada tipo de fosfato ele vai ter uma quantidade diferente de aproveitamento desse fósforo. Então, além da troca que você fizer, você também vai poder e deve levar em consideração a diferença da digestibilidade ou da disponibilidade que esse fósforo vai ter dentro de cada fosfato. Então, da redução em números, além de 18 para 21, você teria uma redução de mais ou menos 15, 16%. Além disso, você consegue reduzir mais 10%, mais ou menos, por tema de você estar trabalhando com fosfato mais digestível, mais disponível para o animal. Obrigado, Bruno. Não sei se ficou claro, Henrique. Se não tiver ficado, você pode enviar também novamente no chat ou enviar depois, o que preferir. De minha parte, eu acho que eu já fiz as perguntas que eu tinha. Não temos outras no chat, além das que já foram respondidas. Por agora, se não tiverem mais dúvidas, a gente está finalizando o nosso evento. Agradeço a presença de todos. Acredito que foi muito bom, muito enriquecedor para o conhecimento aí dos minerais. Se vierem a surgir outras dúvidas no decorrer do tempo, vocês podem entrar em contato com a equipe da Fóssil, podem entrar em contato com o Bruno, comigo, com o pessoal técnico da França, com os outros comerciais do Brasil. Geralmente sempre vai ter alguém da Fóssil visitando quem está presente na reunião em algum momento. Então, podem deixar as dúvidas para sempre a gente resolver elas. Mais uma pergunta do Henrique. A última dúvida: qual o coeficiente de digestibilidade de cada fonte? Esse você vai mandar por e-mail, né, Bruno? Isso, pessoal, Tá. quem quiser, essa pergunta do Henrique aí é excelente, é uma dúvida que muita gente tem. Quem quiser, tiver interesse, tiver curiosidade para dar uma olhada, me encaminhe um e-mail pedindo aí as tabelas que a gente usa, os coeficientes que a gente tem aí para cada tipo de fosfato. Eu encaminho uma tabela para vocês, aí um e-mail para vocês com essas informações completas, tá? E de toda forma, meu e-mail também fica no chat. Qualquer dúvida, podem me escrever, por gentileza, que vai ser uma alegria muito, muito grande responder cada questionamento de vocês. Maravilha. Então, acredito que seja isso. Agradeço a presença de todo mundo. E espero que em breve nós tenhamos outros tipos de evento como esse para nunca ficarem dúvidas em relação aos fosfatos. Obrigado aí a todos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação, pela presença e nos vemos numa próxima.